Flamengo tomando um 3 a 0 do Bragantino, Cruzeiro finalmente vencendo a primeira e Palmeiras ainda mais líder. Acabou a data FIFA e já voltou o Brasileiro, então vamos tentar resumir a 9ª rodada do Brasileirão. Começando logo com um jogo de muitas histórias, Botafogo 3 a 2 no Mirassol no Newton Santos. Fogão em crise e o Mirassol há vários jogos sem ganhar, então pros dois era muito importante esse jogo. Com 10 minutos já começa com esse golaço do Arthur Cabral, mas com 20 saiu um mais bonito ainda. Olha esse golaço do Chairon. Partida empatada, só que nesse jogo a velha polêmica de arbitragem foi o assunto. Teve esse pênalti duvidoso aí, cabe a interpretação, mas o Alex Telles não perde. O Fogão foi pro intervalo com o 2 a 1. Aí quando a gente volta pro segundo tempo, tem polêmica de arbitragem de novo. O juiz deu falta de ataque do Tiquinho nesse lance, gol anulado, mas destacar o goleiro Raul. Como o Botafogo tá em falta de goleiro, hein? Meu Deus do céu. O Botafogo foi criando chances, o Júnior Santos ali se encontra e foi dele o gol do 3 a 1. O glorioso podia até ter feito o quarto, criou mais chances, botou a bola na trave, mas nos minutos finais acabou tomando o segundo. Mais uma vez de escanteio, mas o gol dessa vez do Igor Formiga valeu. O Mirassol ainda teve sim uma chance de empatar o jogo, mas como podia acontecer esse ano, tá muito diferente da temporada passada. Só ganhou um jogo no Brasileiro, venceu apenas um dos últimos 11 jogos na temporada e tem Libertadores ainda pra jogar. No Brasileiro tá em 19º. É uma situação bem complicada e vai ser bem interessante ver se o Rafael Guanais vai manter o prestígio que ele construiu no ano passado. Pro Fogão venceu, mas tá tenso ainda. Contrataram um NPC do Arthur Jorge, um tal de Franklin, pra tentar ver se relembra aquele time de 2024. Mesmo assim é um cara desconhecido. Não dá pra saber o que esperar do trabalho desse cara, porque ele era um auxiliar e ninguém conhecia. E troca de treinador no Brasileirão é uma coisa que tá acontecendo muito nesse começo e sempre acontece, né? Agora, acho que não tem uma que é mais bizarra que a saga do Roger Machado no São Paulo até agora. Porque beleza, ninguém queria, perdeu uns jogos, mas nesse jogo contra o Inter, a atuação dele foi muito ruim, apesar do resultado. Uma escalação que não fez tanto sentido, não coloca o Ferreirinha, deixa só o Arthur aberto de um lado, aí ficou inoperante, né? O Inter começou o Brasileiro muito mal, mas nas últimas 3 rodadas vem ganhando pontos, então tá começando a equilibrar. Jogada que começa desde lá de trás, cruzamento na área e gol de Alejandro. 1 a 0. Mas a partir disso o São Paulo teve mais a bola, acima de 60% de posse fora de casa, começou a chegar um pouco mais, até que faltando poucos minutos, bolaça do Wendel e gol do Caleri. Resultado final, 1 a 1 no Beira-Rio. É um resultado muito divisível, porque o Inter não venceu, mas até que tá bom, porque não vinha ganhando jogos dentro de casa e pelo menos consegue manter uma sequência agora. Enquanto pro São Paulo, era um jogo que sim dava pra ter vencido, mas não é um resultado totalmente ruim. De qualquer forma, com todas as críticas e a rejeição que tem, eu não acho que o Roger Machado vai durar muito. Parece que ele só tem um jeito de jogar e a torcida já não gosta muito dele. Então essa saga ainda vai durar, não sei se muito. Só que vamos mudar de assunto então, vamos falar do amasso do Bahia no CAP dentro da Fonte Nova? Se a gente for relembrar o momento atual, o Bahia fez uma excelente campanha, mas na última rodada tomou uma goleada do Remo. E o CAP no jogo atrasado contra o Botafogo também venceu por 4 a 1. Ou seja, eram dois opostos. Ou não, porque com 2 minutos o Bahia já tava vencendo o jogo. Gosto muito desse meio campo e esse time merece muito crédito, tá? Cruzamento do Jean Lucas e gol de Everaldo. O CAP de Steven Mendonça e Viveiros até tentou, mas mais uma rodada a gente tem que falar do Juba. Sinceramente, falando de seleção, não é como se a gente tivesse o Roberto Carlos lá também. O Juba não deve nada pro Douglas Santos e eu tenho certeza disso. Meio impossível dele ir, eu sei, mas o cara é muito protagonista desse Bahia, tá louco. Foi dele o passe pro segundo gol do Everaldo ainda no primeiro tempo e podia ter saído o terceiro já aqui, tá? Mas o pênalti do Bahia foi anulado. No segundo tempo teve até chance pros dois lados, mas aí no final o Juba de novo brilhou. Primeiro giro, depois viria mais uma assistência, só que sobrou pra ele mesmo. Triunfo do Bahia confirmado, 3 a 0 no CAP, mais uma ótima vitória. Um time que perdeu só um jogo no campeonato, tá em terceiro e tem um jogo a menos. E eu sempre acho bom lembrar que eles não tem nem Sula e nem Libertadores pra jogar, então vai ter sempre muito fôlego. Por outro lado, o CAP perdeu por 3 a 0 sim, só que não vamos desconsiderar o ano dos caras até agora não. Não é o melhor time, mas tá na 5ª posição, bem demais, e acabou de fazer 4 a 1 no Botafogo, como eu falei. Os times do Paraná tão bem nesse ano até aqui. 5º lugar provavelmente é meio demais, deve cair disso, só que pro Bahia é diferente, pode sim ficar num G3, G4, tem elenco pra isso. Venceu mais 3 pontos importantes e se colocar na balança contra o seu rival é totalmente invertido. O Vitória tomou um 3 a 0 do antigo Lanterna Cruzeiro dentro do Mineirão. O Cabuloso é o time do ano mais decepcionante até o momento, já trocou o Tite, mas arrumou uma ótima oportunidade com o Arthur Jorge. Pena que ele tá sem o seu grande auxiliar Franklin, né, porque ele foi pro Botafogo. Trouxe mudanças, colocou o meio campo até um pouco mais técnico, mas sendo sincero, a grande mudança que dá pra dizer é a postura. Com 4 minutos iria abrir o placar, mas o gol foi anulado. Mesmo assim, se manteve em cima, chegando e já aos 32, olha esse golaço do Christian. E eu não sei nem o que eu vou fazer com o gol dessa rodada, porque tem muitos. Uma coisa que vinha acontecendo com o Cruzeiro muito nos últimos jogos era sempre começar bem, fazer um gol e depois não conseguir fazer mais e cair muito no segundo tempo. Só que dessa vez conseguiu matar tudo de uma vez, então já é um avanço. 3 minutos depois do
Christian, bola desviada e gol de Cauã Moraes. E põe mais 3 minutos aí que o Cruzeirão fez mais um. Escorada do Christian e sempre Caio Jorge pra fazer o terceiro e matar o jogo. Vitória, aquela parada. Em casa é um time sempre difícil de pegar, mas fora não. Então eles têm que focar em fazer o máximo de pontos que eles conseguem no Barradão. Pro Cruzeiro existe uma luz com o Arthur Jorge, uma baita estreia, já saiu da zona e focar principalmente nas Copas. Se a mudança de treinador for tão boa como foi a do Vasco, o Cruzeiro pode melhorar muito, porque o teto sim é bem maior. E o Gigante podia ter vencido mais uma fora de casa, só que dessa vez o adversário era o Coxa. Um ótimo visitante, mas que jogando em casa nem sempre vai tão bem. Teve mais posse de bola durante o jogo, foi o time que criou mais, só que depois que sofreu gol, porque antes o Vasco tava querendo, chegando algumas vezes e abriu um placar nessa bela chapada do Tietê. A partir daqui, como eu falei, o Coxa começou a chegar mais. Lucas Onier sempre chato, um jogador muito interessante, mas foi um intervalo, segundo tempo, tentando chegar, mas o time do Renato segurando. Josué do Coxa fez uma baita partida também e num cruzamento dele, escorada pro meio e gol contra do Vasco. Dessa vez o gol no final foi pro outro lado e a época de sorte meio que passou. Mas mesmo assim foi um empate contra um time que tá somando muitos pontos. No Couto Pereira, 1-1, ficou tudo igual. O Coxa tem 14 pontos, tá em sétimo e o Vasco tá encostado em oitavo. Mas já não perde algum tempo, desde que o Renato chegou, mudou o espírito do time, olha como as coisas mudam rápido. As mudanças de treinadores no futebol brasileiro é uma parada inacreditável, né? Porque eu tô falando da 9ª rodada aqui e praticamente todos os jogos que eu citei, tirando talvez o do Bahia, eu falei de treinadores que já saíram. E se eu falar de um jogo que nenhum dos dois trocou, eles podem trocar logo, porque ninguém tá satisfeito. Digo isso pra chegar no Dorival Júnior. De novo, teve 10 dias pra treinar, uma data FIFA inteira, mas já deu pra perceber que é melhor não dar tempo pros caras treinar, porque parece que a coisa piora. Tomou 3-1 do Fluminense no Maracanã, mas facilmente podia ter sido mais. E o Flu segue jogando por música, tá? Em desempenho, pra mim, é o mais bonito de ver, é óbvio que mais constante é o Palmeiras. Desde o Fábio, que mesmo idoso podia ser goleiro de seleção, até a parte da frente. O Serna simplesmente humilhou o Gabriel Paulista, tocou pro John Kennedy, que também foi ridículo. 1-0 só pra começar. E no finalzinho desse mesmo primeiro tempo, parece replay, mas não é não. Serna avançando livre, dessa vez finalizou, e o Hércules fez o gol no rebote. Praticamente já tava definidas as coisas aqui. Bizarro o que acontece com esse elenco do Corinthians, escolhe jogo, o Dorival parece que não encontra soluções pros problemas que ele encontra, até tentou mudar as coisas pro segundo tempo, mas rolou umas paradas aí. Entrou entre outros a estreia do Lingard, mas com 5 minutos o Alan saiu no tapa com o Lúcio Acosta e depois fez esse gesto pro cara. Top 10 momentos mais inteligentes do futebol e é óbvio que ele foi expulso. Um completo animal e é óbvio que tudo que tava difícil piorou. O Flu continuou chegando, o Cauê salvou algumas, até que Castilho fez o terceiro e antes de acabar, o Timão diminuiu com o André. Mas não teve jeito, vitória do Flu que segue fortíssimo e a trajetória do Dorival Júnior no Corinthians já tá praticamente terminada. Pelo menos ele vai chegar na rodada 10 e pra eu chegar na rodada 10, eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Ontem saiu um outro vídeo muito legal aqui, eu recomendo de verdade que vocês assistam e agora vamos voltar pros resumos, porque ainda faltam 4 jogos, vamos falar deles direto. E a gente volta de novo pro assunto Neymar. 2-0 pro Peixe na Vila Belmiro em cima do Remo. Sobre o Ney, acho que a análise é simples, tá tentando muito, quer tá na Copa, mas ainda parece sem ritmo e erra bastante. Quando acerta, faz lances como esse na assistência pro Tassiano. Ajuda o Santos, mas não sei se convence o Ancelotti. Mesmo assim, metade do gol foi dele e o segundo ele foi muito importante também. Foi dele a enfiada de bola pro Escobar, que deu assistência pro Moisés, liquidar a parada no segundo tempo. Vitória pro Peixe, que é muito importante, mas pro Neymar, ele não merecia ter tomado amarelo, eu tô tirando isso da equação, mas pra um cara que quer ser convocado, ele ficar fora de tantos jogos é ruim. Óbvio que não dá pra controlar esses controles de carga que ele faz, só que ficar fora de jogo contra o Flamengo por causa de um terceiro cartão é uma coisa bem complicada. Foi o cara do jogo melhor em campo, mas seria fundamental que ele estivesse em campo no Maracanã. Ele foi suspenso, tomou um amarelo, sei que ele tava apanhando, não foi a punição mais justa, mas tá fora do próximo jogo. De novo, nessa xingou o árbitro, vai ser polêmica mais uma vez. Pro Remo a coisa tá ruim, tinha vencido o Bahia por 4-1, mas agora já voltou a perder. Infelizmente a gente perdeu os gigantes que estavam na zona, porque outro time que entrou foi a Chapecoense. O Galo vinha sendo um dos times que menos encantavam no Brasil, mas esse jogo lembra muito até seu rival Cruzeiro nessa mesma rodada. Com 23 rolou esse gol aí do Bernard no chute do Natanael, 5 minutos depois gol do Renier e 5 minutos depois belo do Coelho. Já no primeiro tempo tava decidida a parada. A Chape até é triste falar, porque eu não sei como eles conseguiram aqueles pontos no começo, o time é muito fraco. Tem o carisma do Bolazzi, mas não é um grupo tão forte. Tentou mais no segundo tempo, teve uma chance ou outra, mas quem marcou foi o Galo. Nos acréscimos, Dudu fez o quarto e acabou o jogo, colocando o Atlético na 9ª posição, uma vitória bem expressiva, e a Chape, como eu falei, segue desmoronando. 18º, mas eu não duvido que brigue com o Remo pra essa última vaga aí. Resultado final, 4-0 pro Atlético na Arena Condá. Parte de baixo começando a tomar forma e parte de cima também, vamos falar do Palmeiras, porque é muito constante, não tem o que falar, os caras simplesmente não perdem. 2-1 no Grêmio na Arena Barueri e cada vez mais líder. Marlon Freitas também, o cara odeia o Botafogo, mas o que ele encaixou nesse Palmeiras é uma parada genial. Foi dele o primeiro gol no final do primeiro tempo de cabeça, mas já no começo do segundo, o Carlos Vinícius empatou. Mais um do artilheiro do campeonato. Se tivesse um pouco mais de tempo, eu tenho certeza que esse cara tinha que ser testado na seleção, até porque, por característica, ele é bem diferente.
Mesmo assim, esse time do Grêmio não impressiona ninguém, parecia ter feito uma boa janela, mas vai ser mais um ano de meio de tabela aparentemente. Tomou esse segundo belo gol do Marlon Freitas, aí, mais uma derrota e tá exatamente onde eu falei, 10ª posição. Enquanto o Palmeiras é líder. 4 vitórias seguidas, jogadores encaixando, se joga mal ganha e se joga bem também. Já tá 3 pontos na frente do Flu e se no começo do ano a comparação seria com o Flamengo, já deixaram eles bem pra trás. Até porque tomaram uma feia do Braga. Braga é inacreditável também, 3 derrotas seguidas e do nada meteu um 3-0 nesse elenco do Flamengo. E o Léo Jardim, que não tinha tido nenhuma crítica ainda, teve a primeira derrota mais expressiva aqui. Vi muitos torcedores criticando o Ayrton Lucas e realmente é merecido, mas o que falar do Lucas Paquetá? Dá pra dizer que desde que ele chegou ele tá devendo muito, não? Se era pra ficar mais próximo da Copa, até aqui na minha opinião ele tá ficando cada vez mais longe. Belo gol do Pita pra abrir o placar pro Red Bull Bragantino e mais um golaço na rodada. Olha esse chute do Gabriel, coisa tava feia pro Mengão. Pra piorar, 2 minutos do segundo tempo, o Pulgar vai me expulso. E eu sempre me pergunto o que acontece com ele, porque não é que o jogo tava inflamado, tinha acabado de voltar do intervalo. E com ele é sempre uma linha muito tênue, ele sempre passa perto de ser expulso e dessa vez ele foi e foi merecido. O Braga não vencia há um tempo, mas fez o terceiro com o Lucas Barbosa, deu tempo do Rossi ainda fazer algumas defesas e no final 3-0 pro Red Bull no Flamengo. E um jogo muito ruim do Fla que poderia ter sido mais. Teve até o 4º gol do Mosquera que foi anulado e teve cenas adoráveis no final do jogo, o Vinicinho meteu essa aí. Com isso o time do Jardim fica mais longe do topo e aproveitando, vamos ver um pouco da tabela agora. Como eu falei, o brasileiro tá se desenhando, parte de cima Flu e Palmeiras seguem bem e o São Paulo teve uma grande queda. Já a parte de baixo, a zona da resenha acabou, só segue lá o Cruzeiro que logo deve sair com o Arthur Jorge. Tá começando a ficar mais organizado do jeito que a gente vai ver por mais rodadas no campeonato. Prêmio da rodada, essa vai ser bem difícil, então time da rodada eu vou deixar pro Bragantino, vai, os caras meteram 3 no Flamengo, então eles merecem. O da rodada tem vários candidatos, mas eu vou escolher o do Shailon pelo Mirassol, um dos mais bonitos. E craque da rodada podia ser um Juba do Bahia, um Serna no Flu, mas vamos deixar com o Marlon Freitas, líder do campeonato, 2 gols, bem demais. Adiante, já estamos na 10ª rodada, nem parece que eu já fiz 10 vídeos sobre o Brasileirão aqui e a gente vai ter alguns jogos interessantes. Um São Paulo e Cruzeiro já pra abrir, que é um jogão, tem clássico no Rio, Vasco e Botafogo, um Flamengo e Santos, mas sem Neymar, e o jogão da rodada entre Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Esse eu tô ansioso, viu? E o próximo resumo já é segunda-feira, então fica de olho. O que vai acontecer? Será que veremos mais treinadores sendo demitidos? Teremos um Mirassol brigando pra não cair depois de um ano genial? Ou já na próxima rodada vai ter um grande voltando pra zona? Cenas dos próximos capítulos. Esse foi o resumo da rodada 9 do Brasileirão.